This is our God, a bulwark never failing, our helper. O que Davi está dizendo é: Yahvé, Jeová, é o meu pastor, nada me faltará. Ele está invocando o santo nome de Deus, o nome impronunciável. O judeu não falava Yahvé. Quando ele lia Yahvé, ele falava Elohim. Yahvé é o nome impronunciável. Eu sou o que sou, o Deus que não muda. E está invocado na Bíblia para lembrar que Deus tem uma aliança para conosco. É quando Deus fez uma aliança com Abraão, é quando Deus fez uma aliança com Moisés, de que libertaria o povo do cativeiro. Este nome está lá, Yahvé. Davi está dizendo que o Deus que libertou o povo do cativeiro egípcio, o Deus que com força poderosa livrou esta nação daquela terra inóspita, o Deus que guiou este povo por 40 anos sobre o deserto e pelo deserto, que fez este povo entrar na terra prometida e deu todas as provisões a este povo, é o Deus da vida dele. O Deus da história é o Deus da nossa história, meus irmãos. O Deus que construiu tudo que existe, trouxe do nada tudo que há, é o Deus da sua história, é o que Davi está dizendo. Yahvé é o meu pastor. Ele está dizendo não somente isto, mas ele está usando a própria profissão que ele tinha. Davi era um pastor. E Davi sabia o que era passar noites inteiras atrás de uma ovelha perdida. E quando ele pensa em Deus, ele pensa num Deus que não dorme para nos guardar. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Davi sabia o que era ter que procurar uma ovelha e encontrá-la doente. E quando ele pensa em Deus, ele pensa no Deus que vem para curar as nossas feridas. Davi sabia o que era ter que lutar com ursos, leões, lobos, feras, ladrões para proteger o rebanho. E quando ele pensa em Deus, ele está pensando nisto, que Deus é aquele que luta as minhas batalhas, luta contra as pandemias, contra os pandemônios, por minha alma. É como se um médico dissesse: o Senhor é o meu médico, Ele me sarará, Ele cuidará de minha alma. É como se um policial dissesse: o Senhor é o meu protetor, Ele vigia a minha vida. É como se um professor dissesse: o Senhor é o meu mestre, Ele que me ensina. Davi está usando a sua experiência pessoal para falar de um Deus que é pessoal também. O que você faz com a sua profissão? Como você vive? Saiba que Deus se identificou conosco, especialmente quando Cristo se encarna, para sentir as nossas agruras, as nossas dores, chorar entre nós, sofrer por nós, sangrar por nós. E Davi vai dizer que este Deus é um Deus mantenedor, protetor, cuidadoso. Davi sabia que era ter que arrumar um campo verdejante para as ovelhas, levá-las a águas cristalinas. Davi sabia o que era guiá-las por melhores caminhos para que elas não tropeçassem nem se fadigassem. Então ele diz: Deus faz isso comigo. Deus me leva para campos verdes. Há perigos nos campos verdes, mas Deus me protege ali. Deus me leva às águas cristalinas, é perigoso, o rio caudaloso, as corredeiras surpreendentes, mas Deus cuida para que eu vá para um lugar onde o perigo não possa me tragar. Ovelhas que se escorregavam, caíam de desfiladeiros, morriam por caminhos incertos. Então Davi está dizendo: Deus me guia por caminhos retos, caminhos que vão me fazer bem. É interessante, porque este é um salmo conciliatório. E a primeira coisa que Davi concilia neste salmo é o conhecimento que ele tem de Deus e a piedade,
Ah, meus irmãos, eu acho uma das coisas mais difíceis da vida é você ser um teólogo piedoso. Porque a tendência é que nós vamos nos tornando práticos, cristãos, repetitivos, religiosos, fatídicos, liturgistas regulares. A tendência é que vamos nos tornando sócios da casa de Deus e parece que vamos perdendo essa simplicidade. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderia discursar uma hora inteira sobre quem é Deus, falar dele. Mas Davi, ele está não somente falando sobre quem é Deus, porque quando ele entra nos versos 3 e 4, é maravilhosa a revelação do texto. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Preste atenção. Ele diz: tu estás comigo. Davi para de falar na terceira pessoa do singular. Deus é isto, Ele é aquilo, como Ele é bom, Ele é aquilo, Ele faz isto, Ele me guia, Ele me alimenta. Veja, é quando você fala a respeito de Deus. Mas agora Davi está falando com Deus. Ele para tudo. No verso 3 ele está fazendo uma oração, meu irmão. No verso 1, 2 e 3, ele está falando sobre quem é Deus. Mas quando ele entra no verso 4, ele está falando com Deus. Erudição e piedade. Não podemos só ser conhecedores de quem é Deus. Precisamos parar para falar com Ele. Ter um tempo de intimidade, um tempo de oração. Levar a nossa vida para o relacional, para a segunda pessoa do singular. Tu, ó Deus. Whitefield disse que não podemos imaginar que quando se recrute um soldado, pensemos que é melhor que ele tenha uma perna esquerda apenas ou tenha apenas a outra perna, que seja manco. Mas ele que não, esperamos soldados completos. Para usar da metáfora que o cristão precisa ser profundo e piedoso. Conhecer de Deus e conhecer a Deus. A primeira coisa que o texto diz é que Deus está com Davi e Davi conhece esse Deus. Deus está aí com você, meu irmão, comigo aqui. Ele conhece os nossos dramas. Nós não estamos apenas filosofando a respeito de Deus. Deus está agora conosco. Ele está nesse projeto. Estamos unidos aqui pelo espiritual. Estamos numa atmosfera sagrada. Então Davi diz: tu estás comigo. Aí eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro detalhe no texto. Porque Davi concilia algo que eu acho muito difícil. Não é só erudição e piedade. Ele está conciliando agora confiança em face do sofrimento. Meu Deus, como é difícil fazer isso. Ele está dizendo: ainda que eu sofra, eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que tudo dê errado, eu não preciso temer. Ainda que a morte bata à minha porta, eu não preciso temer. Ainda que eu caminhe por um vale onde a sombra da morte encobre a minha cabeça, eu não preciso temer. Ainda que o coronavírus e todas as pandemias e guerras mundiais façam tremer o meu coração, ainda que eu tenha pavor, quando eu penso na presença de Deus comigo, o Deus que está comigo no vale, eu percebo que eu não preciso temer. E eu vou dizer por que ele tem essa percepção. Olha de novo o texto. Ele diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Preste atenção. As pessoas fazem uma pausa entre o verso 3 e o 4, mas são textos, são versos,
siameses nasceram colados. O que Davi está dizendo é que andar com Deus às vezes desemboca no vale da sombra da morte, meu irmão. O vale reto, ou a linha reta, o caminho reto que Deus nos faz percorrer, às vezes cruzam as estações sombrias. Você sabe disso, que andar com Deus às vezes nos coloca em situações de tensão. Quantos irmãos nossos encontraram ao fim do caminho reto, do caminho de justiça, cruzes? Quantos mártires? Hoje mesmo li a história de um padre lá na Itália. A paróquia dele conseguiu para ele um respirador, ele tinha 77 anos. Então ele resolveu abrir mão daquele respirador para atender um jovem. Ele entregou a vida dele para que alguém mais jovem pudesse ter a sorte de viver. Veja só, o caminho da justiça cruza vales sombrios. Davi não imagina que o caminho da morte seja uma possibilidade, mas uma realidade. A melhor tradução seria: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou ali porque Deus me levou para ali. Meus irmãos, foi Deus que nos trouxe até aqui. Meu querido, isso não é um acidente, não é uma fatalidade, não é um imprevisto, não é algo que escapou do controle de Deus. Não, Deus é onipotente. Ele trouxe a humanidade até aqui, andando por vales retos, até que cruzasse um vale sombrio, onde podemos sentir o hálito da morte. Ah, queridos, mas Davi diz: Deus não está contra mim, Deus está comigo. Momentos como este, de sofrimento, de lágrimas, de dor, as pessoas julgam as nossas vidas dizendo: veja só, Deus está punindo ele, Deus está contra ele, Deus está afligindo a alma dele. E Davi diz: não, Deus está comigo, mesmo que eu sofra, mesmo que tudo se esgote, mesmo que a dor esteja entranhada no meu peito e o medo faça tremular a minha alma, eu tenho uma convicção que não pode ser anulada por força nenhuma deste mundo. Deus está comigo, é isso que ele está dizendo. Ele está conciliando o meu amado irmão. Sofrimento e confiança. Ah, queridos, porque maior do que o vale da sombra da morte é a sombra das asas do Altíssimo. Você sabe que as ovelhas são míopes, elas não enxergam tão bem. Eu também sou um pouco míope, eu não enxergo tão bem. E as ovelhas, elas são muito confiantes no seu pastor. Quando os raios estouram, os trovões rolam, quando os relâmpagos cortam os céus, elas estão pastando e elas olham para o pastor. Se o pastor ficar quieto, elas voltam a comer. Elas confiam muito nele. Nós olhamos para o trono de Deus. Raios estão cruzando a nossa vida, trovões estremecendo as nossas estruturas, mas nós olhamos para o trono, de onde o Senhor governa toda a estrutura do universo, e se inclina para ver o que se passa conosco. Deus que habita um alto e sublime trono, também habita com o contrito e abatido de espírito, meu amigo. E Davi está dizendo que ele sentia consolo no meio daquela aflição, porque o cajado e o bordão de Deus lhe consolavam. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe. Eu falei que as ovelhas são míopes, e é atestado isto. Elas não enxergam tão bem. Então o pastor, ele pegava o cajado ou o bordão e ia batendo à frente da ovelha, fazendo com que o cajado caísse em terra para emitir um barulho. Ó, como você está ouvindo do outro lado. Então a ovelha saía ao som deste cajado no solo, saía atrás deste barulho, porque sabia que o pastor estava conduzindo ela à frente. Você entendeu?
que o cajado e o bordão que nos consolam é a palavra de Deus. O barulho das Escrituras ou o sussurrar das Escrituras é que vão nos guiando para fora disso tudo, meu querido. O que vai nos levar para fora dessa crise é a palavra de Deus que nos guia. Ela está nos conduzindo para fora desse vale sombrio. O vale é uma estação da vida, é uma etapa. Nós não vamos fazer uma morada no meio deste vale sombrio. Agora eu preciso lembrar você, como Whitefield mesmo disse, que às vezes Deus usa o sofrimento para nos trazer de volta. Quantas pessoas estão levando a vida cristã assim, de uma maneira irregular. Whitefield diz que há duas maneiras de Deus trazer a ovelha de volta. Ele vai pessoalmente, quando ela se perde, ele pessoalmente vai atrás daquela ovelha que se perdeu, por amor a ela. Mas há casos que Deus, ou o pastor, no contexto campesino, Deus envia os cães para trazer essas ovelhas de volta. Eu não quero cogitar nada, mas você sabe que às vezes os pastores enviam cães para trazer de volta as suas ovelhas que se perderam, e elas vêm a mordidas, vêm arrastadas. O reverendo Ronaldo Lidório disse que se não ouvirmos o sussurro do nosso Pai falando conosco, então vamos ter que nos preparar para ouvir os gritos dele, de zangado. Ou seja, às vezes Deus está usando tudo isso para trazer você e eu de volta para o caminho do Senhor. Preste atenção, não estou dizendo de alguém que se desvia somente dos caminhos do Senhor, mas estamos às vezes desviados dentro da igreja, insensibilizados, indiferentes. E Deus usa tudo isso para afetar o nosso coração, para mexer conosco. São às vezes mordidas da bondade dele, porque até os cães, até as epidemias, até as dores estão a serviço do nosso Rei. Ele é um Pai bondoso. Não conseguimos entender isso agora, mas certamente Ele é. Ele está nos preservando. E talvez Ele esteja usando essa situação para trazer você e eu para mais perto do coração dele. Então, Davi concilia aqui isto, confiança e sofrimento. Você está sofrendo? Não quer dizer que Deus está te punindo, nem quando Ele envia situações adversas para trazer você de volta é uma punição. Quando queremos que uma pessoa que amamos esteja mais perto de nós, não é uma punição. E Deus te ama, Deus me ama. E se Ele faz isso, e às vezes Ele faz com arrastos, mas ao final o resultado é o mesmo, amor. Porque um pai disciplina o filho que ama, cuida de nós. Meu amado irmão, você tem muito valor. Nós temos muito valor para o nosso Deus. Se só existisse você, Jesus Cristo teria vindo do mesmo jeito para te salvar, em sendo você um escolhido de Deus. Ele nos ensinou isso na parábola da ovelha perdida. Uma vale tanto quanto 99, 99 vale tanto quanto uma. Meu irmão, o amor de Deus é absoluto e dissolve as pedras de nossos corações. Mas Davi, agora, ele tem que abandonar esta metáfora do pastor. Olha, eu queria que você soubesse disso. O Salmo 23 não é somente um salmo que fala de um pastor e suas ovelhas. Porque no versículo de número 5, Davi muda a metáfora. Ele continua falando das mesmas coisas, é interessante. Ele fala sobre provisão, proteção, conforto e presença de Deus. Mas ele muda a metáfora, a figura de linguagem, é isto. Se antes ele estava falando de pastor e ovelha, agora ele está falando de um anfitrião e os seus hóspedes. É para nos lembrar que metáfora nenhuma pode abrigar quem é Deus de fato para nós. Nenhuma figura, nenhuma analogia pode abrigar o amor de Deus e transcrevê-lo a nós. Davi poderia usar milhões e milhares e milhões de metáforas que nunca conseguiria descrever
Então ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Veja, agora ele está falando de um anfitrião, alguém que recebe um peregrino em casa. O meu cálice transborda, bondade e misericórdia. Unges minha cabeça com óleo. Olha, as mesmas figuras estão sendo repetidas. E agora ele diz que Deus prepara para ele um banquete na presença dos adversários dele. Eu queria chamar sua atenção para isto, porque os nossos momentos de luto não são vales geográficos, às vezes são pessoas, são circunstâncias, são situações. As adversidades, às vezes, não estão num lugar específico, elas nos perseguem. Não é um vale que você cruza, às vezes é um vale que cruza o seu coração. Olha como ele muda a metáfora para ampliar a ideia de que o vale da sombra da morte nos persegue também. Ou você desemboca nele ou ele te persegue. Não tem problema. Deus te protege na casa dele. Esta é uma figura muito forte, porque naquele contexto, quando nós, naquele contexto, estudamos a história, percebemos que abrigar alguém em uma casa era ser protegido por aquele alguém. O que Deus está dizendo é que debaixo das asas dele, a sombra das asas dele, para tocar em você e em mim, tem que tocar nele primeiro. Deus nos protege com a própria vida dele. É técnico isto, é histórico e é cultural. Abrigar alguém em casa era protegê-lo com a própria vida. E você e eu não temos dúvida de que Deus já fez isso por nós naquela cruz. Os adversários por isso olham, mas não podem fazer nada. Quem é louco de enfrentar o Senhor? O seu Deus, o meu Deus, o Senhor dos céus e da terra, o governante do universo. Quem é que pode enfrentá-lo? Agindo Deus, quem impedirá? Sabe, queridos, ele usa uma figura que me encanta. Ele diz assim: o meu cálice transborda. Saúde. Unges minha cabeça com óleo, lembrando um conforto. Quando você chegava à casa de alguém, você recebia um bálsamo, um refrigério, para que você sossegasse ali, um tratamento amoroso. O meu cálice transborda significa que sempre tem mais na casa do nosso Pai. Na presença de Deus sempre tem abundância. Se você entrasse na casa de um judeu e bebesse água apressadamente, era uma ofensa. Essa ação indicaria que você estava desconfiando da capacidade daquele que te hospedou de dar mais água. E você tinha que beber muito rápido porque era só o que tinha. É uma ofensa. O que Davi está dizendo é: eu posso beber quanto for, que sempre vai ter mais. Deus sempre vai colocar mais. Deus é inesgotável. Não há limites para Deus. Deus sempre vai ser abundante nas nossas vidas, sempre abundante na nossa história. Deus sempre vai nos abençoar mais do que merecemos. Nunca acaba. É um rio que corre inesgotavelmente. Sabe, irmãos, por último, o texto diz que Davi vê Deus conciliando algo impossível: o perdido e a casa de Deus. Ele diz: bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Conciliação entre erudição e piedade, confiança e sofrimento, e agora o perdido e Deus. Davi diz que habitaria para sempre na casa de Deus. Meu irmão, se você ler o Salmo 15 e o Salmo 24, você logo percebe que é humanamente impossível a nós habitarmos na casa de Deus. O Salmo 15 está dizendo isso. Quem é, Senhor, que pode morar no seu santuário? Cada versículo que lemos é um degrau que descemos para longe do santuário. Homens que não falam dolosamente, homens que
que erram e corrigem seus erros, homens que são tementes, de coração falam a verdade. Você vai vendo, leia depois esses 2 salmos e verá. Mas aí Davi diz algo antes disto. Ele diz: bondade e misericórdia me perseguirão. É por isso que eu vou morar na casa de Deus, porque bondade, guarde aí, bondade é Deus te dar algo que você não merece. Isso é bondade. Misericórdia é quando Ele não nos dá aquilo que deveríamos receber. Ele nos dá o amor dEle, nós não merecemos. E Ele não se ira contra nós, porque em Cristo Ele já pagou os nossos pecados. Isso é misericórdia. E Davi está dizendo: é por isso que a minha alma perdida se concilia com o Deus amoroso. É por isso que a minha vida encontrou significado, encontrou sentido. Eu vou habitar para sempre na casa do Senhor. Você sabe que o Salmo 23, ele se realiza em Cristo, o bom pastor. Porque o texto se realiza em Cristo, lembrando que Jesus é aquele que deu a vida por você e por mim. E eu preciso concluir dizendo isso a você e ao meu coração. Jesus Cristo é o bom pastor. Não há ninguém como Jesus Cristo. Não há ninguém que se importe conosco como Ele se importa, que se interesse por nós como Ele se interessou e que se entregue de tal maneira por amor a nós. Por isso, se voltássemos ao primeiro verso, você poderia lê-lo assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Preste atenção, eu concluo com esta palavra. Você sabe que às vezes nos faltam algumas coisas nessa vida. Há cristãos que passam necessidades, faltam-lhes até saúde. As lutas e as provações às vezes esmagam suas almas. Mas então esse texto não é verdadeiro? Calma, meu irmão, não é isso que o texto está dizendo. O que Davi está dizendo vai além. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e eu estou realizado por isto. O que eu não tenho não me faz falta, porque eu já tenho o mais importante. É isso que ele está dizendo. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. A nossa suficiência vem de Cristo. Se temos Cristo, temos tudo. Se temos Deus em nossa vida, nós somos ricos. Nós somos abundantes. Nós somos realizados. Agora, sem Deus, ainda que tenhamos tudo, somos pobres. Como diz o reverendo Hernandes, há pessoas que são tão pobres e pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Não, meus irmãos, o que daremos em troca de nossa alma? É loucura imaginar que a nossa alma possa ser substituída por valores deste mundo, coisas materiais, coisas insignificantes, títulos, ideias, pretensões, partidos políticos. Por favor, se você tem Cristo, nada vai te faltar. Não é porque você não vai ter privação na vida, não, meu irmão. Sejamos realistas. Nós não estamos caminhando no solo do céu. Nós estamos caminhando numa terra inóspita. Aqui não é o nosso mundo. Tenhamos bom ânimo. O que está sendo dito é: eu estou satisfeito. Grande é o contentamento com a piedade. Cristo preenche tudo em mim. Aquilo que eu não tenho não me faz falta, porque Cristo, Ele me preenche. Ele me é suficiente. Você sabe disto. Este salmo é o salmo das conciliações. Eu sei quem é Deus, mas eu oro. Eu sofro, mas eu não estou sozinho. Perceba que podem mudar os cenários. Vales verdejantes, águas cristalinas, caminhos retos, vale da sombra da morte. Não tem problema.
Os cenários mudam, mas Deus permanece o mesmo. É o Deus que estava com Daniel na cova dos leões. Estava com o povo no deserto. Com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. É o Deus que estava com Elias na caverna. Estava com Sansão naqueles momentos finais, com Davi contra o gigante Golias, com Cristo no Getsemane, com Davi no vale da sombra da morte e conosco agora. Ele está conosco aqui. Irmãos, veja o Salmo 23. O Deus da história é o Deus da sua história também. Estamos felizes com isto, porque o nosso destino é glorioso. Habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Não há outro, meu amado, semelhante a Deus, que cavalgue os céus para a tua ajuda. O Deus eterno é a tua habitação. Ele estende os braços eternos por debaixo de ti e diz: destrói os teus inimigos. Ele te sustenta, Ele nos sustenta. Sejamos guiados pelo som da palavra de Deus. Ouça a Bíblia, medite nela. A minha água acabou, mas a água da vida nunca acabará. Em Deus tem sempre mais, e mais, e mais, e mais. Vamos dizer junto ao final: o Senhor é o nosso pastor. Estou satisfeito. A graça dele me basta. Obrigado, Senhor.